Agora, a outra parte, que geralmente a gente vai de primeira mão, a gente quer fazer isso aí. A gente obtém vetor, a gente quer componente. Bom, o que são as componentes? Então, primeiro, as componentes de um vetor, elas vão depender do sistema de eixo que a gente utiliza e da orientação desse sistema. Então, nunca esquece de desenhar ou de se referenciar ao sistema de eixo que você está utilizando. Geralmente, daqui para diante, vai ser um sistema cartesiano. Ok? Sistema cartesiano, x, y em duas dimensões, x, y, z em três dimensões. Ok? E a gente vai utilizar os vetores unitários referentes ou relacionados a esse sistema. Então, cartesiano, o costume é IJK para x, y, z. O que é o vetor unitário? É um vetor que carrega as informações referentes àquele eixo. Quais são as informações? Direção e sentido. Ele é unitário porque a intensidade justamente vale 1 desse vetor. Ok? Então, eu tenho um vetor aqui, uma força F, e vou decompor esse vetor nas suas componentes ao longo dos eixos x e y em duas dimensões. Tá bom? Vou obter Fx e Fy. Bom, então, projetando a força F ao longo do eixo x, Fx, ao longo do eixo y, Fy. Então, você vê aqui, tem duas maneiras de escrever. E é aí que muitas vezes vocês erram, tem alguma dificuldade. Com set corresponde a vetor. Então, a gente tem as componentes vetoriais. Okay? São vetores. Sem set são componentes escalares, são números. Ok? Os números podem ser positivos se a força aponta no mesmo sentido que o eixo, ou negativo se aponta no sentido contrário. Agora, o vetor não vai ser. Como eu escrevo essa força F utilizando as componentes? Então, utilizando as componentes vetoriais, a força F é simplesmente a soma vetorial das componentes vetoriais. Né? A força é um vetor. Utilizando as componentes escalares, você não pode esquecer os vetores unitários. Que se você só soma com componente escalar, a soma de dois números é um número, não é um vetor. Ok? Então, como a gente faz a adição utilizando as componentes? Adição pela soma das componentes. Então, imagine que a gente tem três forças aqui, e que três ou mais forças que a gente quer encontrar resultantes, né? Então, primeira coisa, a gente decompõe cada força nas suas componentes retangulares, os componentes escalares. Então, tem a força P, mesmo sistema de eixos, x e y, ok? Decompõe em x, decompõe em y, outra força em x, em x, em y, ok? E a equação vetorial da resultante, ela se transforma, né? A gente descreve ela através das componentes e a gente vê nessa parte final. O que a gente leva com vetor? Dois vetores são iguais, se somente se todas as suas componentes são iguais. Portanto, a gente vai chegar, ok? Igualando as componentes escalares ao fato que a componente em x da resultante é simplesmente a soma das componentes em x de todas as forças. É a mesma coisa para y. Por isso também que a gente tem essa facilidade, vamos dizer assim, ou essa vontade de utilizar as componentes, porque é bem fácil encontrar as componentes da resultante. Basta somar as componentes escalares de cada força. Ok? Então, isso é muito útil quando a gente tem mais que três forças. Ou quando a gente tem três forças e a gente quer encontrar a resultante, portanto, quatro forças. Antes, sempre tenta pensar no método geométrico. Bom, uma vez que a gente tem as componentes em x e em y, né, para encontrar a intensidade de direção da resultante, vocês estão acostumados, né, e Pitágoras, e utilizando a tangente. Bom, então esse aí é um exemplo para vocês fazerem a aplicação. A gente tem três forças, ele pede, né, os componentes em x e y de cada força e a resultante. Ok? Deixa vocês fazer. Bom, agora vamos no que nos interessa, né, o título desse capítulo, né, é o equilíbrio do ponto material. O equilíbrio do ponto material é regido pela primeira lei de Newton. Você sabe muito bem disso. O que ela diz essa primeira lei? Ela diz que se a força resultante, salientei aqui, para lembrar, soma vetorial, das forças que atuam sobre o ponto material for nula, então esse ponto material ele permanece em repouso ou se move ao longo de uma reta com velocidade constante.
Então, a força resultante é nula, então o ponto material é em equilíbrio. Mas isso aí é uma via de mão dupla. Quando o ponto material está em equilíbrio, esse aí quer dizer também que a força resultante é nula. Ok? Então, qual vai ser a metodologia para resolver um problema de equilíbrio, no caso do ponto material? Bom, primeira coisa, escolher esse ponto material. Porque escolhendo o ponto material, as forças que a gente tem que levar em consideração são aquelas que atuam nesse ponto material. Ok? E de maneira geral, a gente vai chamar de sistema. Né? Escolher o sistema a analisar. Porque futuramente a gente vai falar sobre esse sistema. Segundo ponto, uma vez escolhido esse sistema, a gente tem que desenhar o diagrama de corpo livre. Vocês já sabem o que é. Okay? A gente pegar esse ponto e a gente desenha todas as forças que atuam nesse ponto. Cuidado de não errar a ação e a reação. Uma vez que desenha o diagrama de corpo livre, aplica a lei, né, que se aplique justamente no seu problema. Aqui a gente está em equilíbrio, a primeira lei de Newton. Quando a gente está em dinâmica, pode ser a segunda lei de Newton. Uma vez que aplicou as leis, utilizando, né, as informações do diagrama de corpo livre, tem que resolver o problema. Resolver o problema não quer dizer necessariamente ir nas componentes das forças. Okay? Você tem que pensar. Você pode resolver ele geometricamente, utilizando trigonometria, sempre em duas dimensões. Quando tem três dimensões, não procura, né? E quando a gente tem três forças no máximo. Quando não está nesse caso, já parte para analiticamente. Ok, então vamos ver esse exemplo. Ok, a gente tem esse peso, está preso por cordas, e ele quer saber as trações nas cordas AC e BC. Ok? Então a gente vai aplicar a metodologia que a gente viu, escolher ponto material, desenhar diagrama, etc, etc. Então, qual seria o ponto material mais adequado, o sistema para analisar? Lembra que a gente quer a informação nessa corda, a informação nessa corda. Então, a força, ela atua o quê? Dessa corda, ela atua um no ponto A ou no ponto C. Aqui atua onde? Um no ponto B ou no ponto C. Então, a gente vê que necessariamente o melhor sistema, o melhor ponto material a utilizar é esse ponto C. Ok? Tá bom, o meu sistema vai ser esse ponto C. Diagrama de corpo livre. São as forças que atuam nesse ponto. Tem uma tração que eu chamei de A, tração que eu chamei de B, e aqui ó, não é o peso, é a tração, ok, da corda, C. A gente já sabe que essa tração ela vai ter o mesmo módulo que o peso aí pendurado. Ok? Então, uma vez que tem o diagrama de corpo livre, eu escrevo a lei que me interessa. Aqui a gente está no equilíbrio, então a primeira lei de Newton. Bota no papel que é a primeira lei de Newton. Ok? Que é conselho também para você. Escreve essa lei geral e depois aplica lá o seu caso. TA mais TB mais TC igual a 100. E depois, último ponto, resolver o problema. Resolver a gente viu tem duas maneiras, analiticamente ou geometricamente. Aqui a gente tem duas dimensões, três forças. Vamos na resolução trigonométrica, ok? Aí a maior dificuldade que vocês têm às vezes é conseguir desenhar esse triângulo. Okay? A gente tem três forças que dá zero, então a soma das três, né, forças dos três vetores tem que ser fechada. Então desenha um, por exemplo, na vertical, depois você faz o TB e TA. Ok? Uma vez que desenha o triângulo, preenche com as informações que a gente tem. A gente conhece essa amplitude, 400 newton, e a gente tem informação sobre os ângulos. Bom, então trabalhando um pouquinho aqui, ó, tá bom? Nesses ângulos a gente consegue preencher todas esses ângulos do triângulo. Eu utilizando as leis do seno eu vou obter TA e TB facilmente, rapidamente, diretamente. Okay? Então esse aí é outro exercício que eu vou fazer a resolução em um vídeo separado. Tá bom? A gente tem um barco que está num rio, ok? Está preso por três cordas. A gente tem algumas informações sobre algumas cordas e a gente quer obter a informação final sobre a corda TC e a força de arrasto que o fluxo, né, que o rio faz sobre justamente esse navio. Tá bom? Então aqui ó, a gente vai aplicar a mesma metodologia, mas o que eu queria destacar é que a gente vai ter mais que três forças em equilíbrio. Três cordas e a força de arrasto. Então não tem jeito, esse aí vai se resolver através das componentes. Bom, tudo isso aí era em duas dimensões. Agora em três dimensões, o equilíbrio em três dimensões. Então, nesse caso não tem jeito.
a gente não vai 99,99% das vezes resolver geometricamente. Então você vai ter que descrever as forças através das suas componentes, dos seus componentes, ok? E para isso você muitas vezes vai ter que utilizar o vetor unitário referente à direção de uma força. Esse vetor unitário ele vai carregar direção e sentido, ok? Então a força você pode escrever ela como a intensidade vezes o vetor unitário. Então, o vetor unitário de qualquer força ele é obtido utilizando o vetor força, o vetor dividido pela sua intensidade. É simples assim. Bom, como obter de fato um problema? Então muitas vezes no problema você vai ter a informação sobre cortes, né, sobre alguns pontos. E aí a informação que você vai ter é que a direção de uma força ela é definida pelas coordenadas de dois pontos qualquer em sua linha de ação. Ok? Outra maneira, botei lá no final, a gente vai voltar, mas quer dizer que o vetor unitário da linha de ação é o mesmo vetor unitário que a força, que dá força, tá bom? Então, olho a linha de ação, isso aí vai ser muito útil quando a gente vai ter a corda, né, tensionada. Eu pego dois pontos dessa linha de ação, onde eu tenho as informações sobre as coordenadas, ou as cotas, tá bom? Eu vou descrever o vetor que liga esses dois pontos, vetor D, utilizando as cotas, tá bom? E eu vou determinar o vetor unitário desse vetor, o vetor unitário da linha de ação da força, fazendo o que? O vetor D dividido pela sua intensidade. Esse vetor unitário é o mesmo que o vetor unitário da força. Então esse é o vetor unitário que eu vou utilizar depois multiplicando pela intensidade. Beleza? Como eu falei, na metodologia vai ser a mesma metodologia que em duas dimensões. Então, primeiro escolher ponto material, desenhar um diagrama, aplicar as leis, o único final é que a gente vai resolver sempre analiticamente. Então a gente vai determinar as componentes de todas as forças, ok? Fazer com que a soma das componentes é nula. Então sistema de três equações, ok? Muitas vezes que a gente vai resolver para obter as informações solicitadas, tá bom? Então esse aí é um exercício que eu deixo para vocês fazerem, né? Que é as componentes da força aplicadas no ponto B, nessa tração. Então isso é para treinar justamente o vetor unitário da força e através desse vetor unitário obter as componentes, os componentes da força. E esse exercício eu vou fazer num vídeo, vou resolver ele num vídeo particular, tá bom? Então esse aí é o final desse capítulo. Obrigado.